Salve, nação tricolor! Vocês estão bonzinho? Espero que sim. No vídeo de hoje, quero falar sobre o Arboleda, que pode trazer uma grana violenta para o São Paulo. Quero falar sobre a história da briga do Rogério Ceni e o Patrick, os preparativos do São Paulo para o jogo com o Inter e outros assuntos. Mas antes, para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carlos Nogueira e esse é o canal Chama Tricolor. E você que começou a assistir esse vídeo agora, não perca tempo, dá o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, venha fazer parte dessa comunidade, o Chama Tricolor, tá certo? Nos sigam também no Instagram, no @chama.tricolor. Sem mais demora, vamos já pro vídeo, tá? Bom, eu estava falando sobre o Arboleda, né? Quero começar a falar sobre o Arboleda. O Arboleda ele pode render uma grana preta para o São Paulo. Ele sendo convocado para a seleção do Equador, a FIFA anunciou que vai pagar uma compensação aos clubes que cederem jogadores para a Copa do Mundo. Serão 10 mil dólares, cerca de mais ou menos 50 mil reais por dia em que o atleta estiver à disposição da seleção do seu país. Aí vamos fazer uns cálculos aí. Contando os 3 jogos da primeira fase, mais o período de preparação, juntando tudo vai dar uns 16 dias. Vai render 160 mil dólares. Cerca de 803 mil reais. Se o Equador chegar nas oitavas de final, o valor pode chegar a 210 mil dólares ou 1.054 milhões de reais. Isso um jogador só. Só o Arboleda. Então, gente, além de torcer para o Brasil, a gente tem que torcer para o Equador ir o mais longe possível. Sabe? O mais longe possível. Se eles conseguirem chegar nas quartas, na semi é um pouco mais difícil, mas pelo menos nas quartas. Se eles chegarem, é grana, é bufunfa que vai chegar para os cofres do tricolor. Tá certo? Bom, agora vamos falar de um assunto mais, né? A briga Patrick e Rogério Ceni. Muitos portais deram a notícia de que houve uma briga violenta no Maracanã, Patrick não gostou de sair, e eles tiveram uma discussão áspera, diz que teve 2 jogadores que não foi revelado, né, o nome deles, mas que compraram a briga do Patrick também, enfim. E foi divulgado que o Patrick ia ser multado e que o Ceni não ia trabalhar mais com ele esse ano. Esses 2 últimos jogos o Patrick não ia mais participar. O que tem de verdade em tudo isso? De acordo com o GE, hoje, a história não é bem essa. Diz que houve a discussão, porém, fontes dentro do São Paulo minimizaram essa discussão, diz que é coisa de jogo, diz que não é verdade essa história do Patrick, de que ele foi multado e ele está relacionado para o jogo contra o Inter. Porém, eu penso assim, existe uma diferença entre estar relacionado e jogar. Então a gente só vai ter a certeza de que está tudo bem se o Patrick entrar em campo amanhã. Se o Patrick já começar no banco amanhã, é porque tem coisa errada. Sério. E tem um outro detalhe importante que eu tenho que falar aí, certo? Rogério Ceni, para mim, já perdeu o elenco. Porque se coloca no lugar, sabe, dos jogadores que ficam no banco. Você vê o Nestor jogando nada, Léo fazendo lambança, você vê
Quando o Nestor sai, entra Igor Gomes no lugar dele, que é outra tiriça. E tem jogador no banco que não tem a mesma chance, a mesma oportunidade no time como esses três que eu citei. Só para falar deles, tá? Não vou nem falar dos outros. Um outro detalhe. As escolhas que o Rogério faz durante o jogo são absurdas. Tanto o empate contra o Atlético Mineiro, como a derrota para o Fluminense, foram as escolhas do Rogério que acabaram fazendo o resultado. Porque contra o Atlético, ele colocou o time todo lá atrás, porque estava ganhando, e tomou um empate. E por pouco não toma virada. Contra o Fluminense, gente, foi um absurdo o que aconteceu contra o Fluminense. Não dá para defender o trabalho do Rogério. Não dá mais. Sabe, eu vejo os passapano, né? As Cenizetes, né? Passando pano pro Rogério. Não dá mais. Sabe, o único argumento que eles têm, tem dois argumentos que eles usam. O primeiro argumento, se tirar o Rogério vai colocar quem? Esse é o primeiro argumento. E eu até concordo no sentido de, o problema não é só treinador. Eu sei que o problema não é só treinador. Mas o treinador tem que ajudar também, né? E o Rogério não se ajuda. O segundo argumento que as Cenizetes normalmente usam, né, é o mito representa. O mito nos representa. Galera, o Rogério Ceni para mim é um mito. Como goleiro ele é um mito. Eu não discuto isso. Mas como treinador, no Cruzeiro ele teve problemas, no Flamengo ele teve problemas. Ele foi campeão no Flamengo e mesmo assim não ficou, foi mandado embora. Agora no São Paulo, vamos pegar só essa temporada aqui. Chegou na final do Campeonato Paulista, foi aquela tragédia, né? Você ganha um jogo de 3-1 para tomar de 4-0 no segundo. De quem que é a culpa? Porque ele escalou mal o time. Na Copa do Brasil a gente nem fala, né? Pegou o Flamengo e, infelizmente, né, foi aquilo que a gente viu. A Copa Sul-Americana, o time que ele colocou em campo não era aquele. Ele sempre espelha, em jogos sem importância, ele sempre espelha o time no time do adversário. Por que ele não espelhou no Del Valle? Soberba? Del Valle jogava com três zagueiros. Por que ele não colocou 3 zagueiros também? Soberba? Outra, essa história. O time tem falhado defensivamente. E não consegue criar. O meio-campo não faz uma coisa e nem outra. Então, qual é o mandamento básico do futebol? Quem manjar um pouquinho de futebol sabe. Fecha a casinha. Joga por uma bola. Qual o problema de jogar assim? Os rivais lá de Itaquera foram campeão em 17 jogando assim. 1-0 para eles era goleada. Foram campeões assim. E o time deles não era tudo isso. 1-0 para eles era goleada. Mas não, sabe? Quero jogar para frente. Se você tem material humano para jogar para frente, beleza, mas o São Paulo não tem material humano. Não tem. Então tem que jogar para não perder, para depois pensar em ganhar. É covarde o que eu estou falando? É. Mas o elenco que a gente tem hoje é o que nos permite. Se ele é um treinador de verdade, ele aprende a fazer omelete com os ovos que ele tem. Não adianta ficar inventando moda. Como eu falei, o jogo de sábado. Tá, ele quer continuar escalando o Rafinha improvisado, então chega de fazer improvisações malucas. O Reinaldo não dá para jogar de ala.
Antes de colocar o Reinaldo de ala, já que vai improvisar, põe o volante ali. Põe o Pablo Maia na direita. Põe o Luan no meio. Se o Luan não aguentar, põe o Gabriel Neves, já que ele já foi relacionado. Sabe? Fecha a casinha. Para de passar vergonha. E quando mexe no time, é uma tragédia. Todas as vezes que o Rogério Ceni mexe no time, é uma tragédia. Todo jogo. Todo jogo. Eu não sou a favor de troca de treinador, só que chegou num ponto que se a gente for pro ano que vem com o Rogério Ceni, vai ser outro ano perdido. Primeiro porque ele não sabe indicar jogador. Todo jogador que ele indica é uma tragédia. Todo jogador. Aí tá no Instagram tem muita gente comentando sobre a lista de dispensa que a Independente colocou. Fora os jogadores que estão vencendo o contrato, esquece, o resto não sai. Vocês têm que entender que é ativo do clube. O clube não vai queimar dinheiro que não tem para dispensar jogador. Não vai dispensar. Quem tiver contrato acabando, não vai renovar, o cara vai embora. Como o Miranda provavelmente vai. Mas o Rafinha vai ficar. O Reinaldo já ouvi dizer que vai ficar. Vai perder o Luizão. Então, gente, é complicado. Sei que muitos falam, tem que cobrar a diretoria. Concordo. Mas não é só a diretoria. A diretoria é um processo mais demorado para a gente mexer. A gente precisa de coisa imediata. Não dá para ficar esperando. E para o jogo de amanhã contra o Inter, o Rogério tem um problema grande, porque o Rafinha está suspenso. Então ele vai ter que colocar lá o Beraldo ou o Luizão, por mais que ele não queira. O filho dele volta, né? O Nestor volta. Então, as únicas novidades que deve ter. São Paulo está em nono lugar, apesar do Atlético hoje jogar ainda, né? Atlético e Fortaleza. O São Paulo está em nono lugar com 51 pontos. Vai pegar o Internacional, que é o vice-líder, com 67 pontos. E o Inter quer vencer o jogo para consolidar o vice-campeonato, que é grana que entra. Então, é colocar a barba de molho, gente. Esse sonho de Libertadores não é por nada, não. Mas eu já estou perdendo a fé. O árbitro dessa partida vai ser o Wagner do Nascimento Magalhães, que é o árbitro FIFA do Rio de Janeiro. Os assistentes será o assistente 1, Alessandro Álvaro Rocha de Matos, é FIFA do Rio da Bahia. E o assistente 2 é o Thiago Henrique Neto Correia Farinha, do Rio de Janeiro. E no VAR vai estar o Pablo Román Gonçalves Pinheiro. Ele é potiguar do Rio Grande do Norte, árbitro do VAR para FIFA. São Paulo precisa ganhar, porque se não ganhar, diz adeus a pré-Libertadores. É tão pouco brigar pela pré-Libertadores, gente. É tão pouco. De verdade. Sabe, cada vez que eu sento aqui que eu venho aqui para frente das câmeras para gravar, eu fico desanimado de trazer tanta notícia ruim. Sabe, eu queria tanto trazer notícias boas, de falar bem do nosso tricolor, o clube que eu amo, o clube que eu torço, o clube que eu já fiz inúmeras loucuras por ele, sabe? Viajei, fui em caravana, fui assistir o São Paulo em um monte de lugar, às vezes só com o dinheiro do ingresso.
Vi grandes times do São Paulo, grandes times. Mas essa atual fase, olha, tá difícil. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Bom, vou ficando por aqui. O jogo do São Paulo amanhã é às 9h30 no Morumbi. Tá? Eu volto depois do jogo para fazer o pós, né? Análise jogo, análise notas. Lembrando que esse é o canal Chama Tricolor. É uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima.